falei, o parto, ele é intenso, ele nos exige não só de força física, mas emocionalmente, sabe? Meu relato de parto e de puerpério completo aqui pra vocês. Eu já tinha gravado um vídeo com um breve relato de parto, com um resumo do relato de parto, mas eu decidi trazer aqui ele completo, primeiro porque é um assunto que eu pesquisei muito também, eu assisti muitos relatos de parto, eu acho que ajuda muito a trazer uma visão mais ampla do que esperar desse dia e desse momento que é o puerpério também, que é o pós-parto e tudo que vem junto com o pós-parto, de se preparar emocionalmente, enfim, tudo isso faz parte dessa preparação. Mas, para além disso, também o que eu queria ressaltar é que, por mais que a gente assista relato de parto, que a gente escute outras pessoas, é um momento único. Eu me preparei muito, eu pesquisei muito, eu ouvi muitos relatos e foi um momento único, porque foi o meu momento. Tiveram coisas únicas, então assim, por mais que... Oi, meu amor! Por mais que tu esteja procurando, ouvindo outras pessoas, esteja aberta a viver o teu próprio momento, sabe? Porque senão a gente fica muito presa a uma ideia, não, tem que ser assim, tem que ser assado, porque assim é desse jeito, porque assim é melhor, porque assim vai ser melhor, porque assim foi melhor pra fulana. Mas tem o teu jeito, tem o teu dia, o teu momento. Então, saiba disso, esteja aberta a isso. 5 meses pós-parto, estou aqui para trazer o meu relato completo, mas antes tarde do que nunca. No dia 15 de fevereiro, eu me preparei, fiz as minhas unhas, estava pronta. Eu já estava, acho que, pressentindo. E aí eu pensei assim, pode vir, filha. No dia 15 de fevereiro à noite, eu fiz as unhas, porque eu imaginei que ela viria naquela semana. Eu tava com 38 semanas e 2 dias no dia 15 de fevereiro. No dia 16, que foi o dia que ela nasceu, eu tava com 38 e 3 dias. E aí eu fui dormir e na madrugada eu comecei a ter mais contração. Umas 13 e pouca da manhã eu comecei a ter uma contração, assim, que tava mais fortinha. Não tinha ritmo ainda, mas tava mais frequente. Eu acho que eu levantei quando tava amanhecendo, mais ou menos. Levantei, acho que, sei lá, umas 4, 5 da manhã. E aí fiquei na sala, falei pro Guilherme, olha, vai descansar, fica descansando, porque é bom que tu esteja descansado, enfim. E aí a gente contratou uma equipe de enfermeira, né, enfermeiras obstétricas, e eu mandei mensagem pra elas. Quando eu levantei, eu mandei mensagem, disse assim, olha, tá mais forte, tô sentindo mais forte, não tem um ritmo ainda, então não é de 10 em 10, de 15 em 15, não pegou um ritmo, né, que você espera um ritmo, mas tava forte, tava frequente. E aí elas falaram, entra no banho, vai tomar um banho. Entrei no banho, não gostei, muito ruim, muita dor. Saí do banho e falei, olha, tá ficando mais frequente, não tinha ritmo ainda, mas ó. Aí elas falaram, olha, se tu quiser a gente vai aí. Eu falei, prefiro, melhor vir. Aí umas 7 horas a enfermeira chegou e quando ela chegou já tava bem mais intensa a dor. Então assim, não era a dor ainda, aquela dor, a dor do parto, mas era uma dor bem mais intensa. E aí eu lembro que quando vinha a dor, logo que ela chegou, eu já tava ficando mais quietinha. Ainda não saía de mim. Logo depois, assim, um pouquinho depois, umas 8, já tava saindo de mim, assim. Quando vinha a contração, eu precisava ficar no meu mundinho ali. Eu tenho foto aqui, eu vou botar a foto aqui pra vocês. Eu ficava ali, sabe? Precisava me concentrar. E aí ela chegou, enfim, fez ali, ouviu os batimentos e tudo mais, fez uma triagem em mim. E aí até que ela disse assim, ela viu que eu tava com bastante contração, ela disse, vamos fazer né, como é que é? Esqueci o nome, esqueci a palavra, olha a cabeça, o cérebro, ele vai junto com a placenta. Vamos fazer, medir o colo do útero, né, que é ver como que tá o colo do útero. E aí eu falei, vamos. Aí já era umas 8h30. E ela disse, olha, deve estar com uns 3 centímetros,
mas o colo do útero tá muito amolecido. Então, assim, a chance de evoluir muito rápido é muito grande, porque tá muito, muito amolecido. Inclusive, ela disse assim, eu nunca vi um colo do útero assim, com 3 centímetros, tão amolecido. Então, assim, tava ali, entendeu? Aí eu perguntei assim, eu lembro que eu perguntei assim, tá, tem chances de acabar sendo amanhã? Ela, não tem chance de acabar sendo amanhã. Eu lembro que o Guilherme me perguntou também, é hoje então? Sim. Ela disse, daqui eu não saio mais, não vou mais embora, vou ficar aqui e daqui a gente só vai pro hospital. E aí eu sempre dizia pra elas que eu não queria ir pro hospital quando eu tivesse fora de mim, né? Eu queria ir pro hospital quando eu tivesse ainda ok, sabe? Podendo não estar totalmente aérea. E aí foi assim que aconteceu. Umas 11 horas mais ou menos, a gente saiu de casa, foi pro hospital, tranquilo, eu tava tendo bastante contração. Chegando lá, eu lembro também que eu sentei assim na recepção, o Guilherme foi resolver tudo, a enfermeira ficou comigo e eu sentei assim e não via nada. Aí veio a outra enfermeira, eu lembro que ela parou na minha frente, eu nem vi ela. Enfim, é uma dor tão intensa assim que te tira, sabe, do teu próprio corpo, que tu precisa, sabe, meio que apaga ali por alguns segundos, assim. Só que não era nem nada perto do que foi quando eu entrei na sala de parto, vocês não têm noção. Que foi logo, assim, logo que eu cheguei, a gente já se direcionou pra sala de parto, que já tava me esperando, já tava tudo encaminhado. E aí começou, aí tava muito mais intensa, muito mais intensa. Dali foi tudo muito rápido, assim, a gente perde tanta noção do tempo, que eu lembro que quando a Sofia nasceu, eu achava que era, sei lá, umas 2, 3 da tarde e era 8h30 da noite, 8h38. Então, assim, a gente perde totalmente a noção do tempo. Quando a gente chegou na sala de parto, eu lembro que ficou tudo mais intenso, acho que também por estar com as luzes baixas, enfim, eu tenho foto aqui na sala de parto de como a dor tava mais intensa. Eu não sabia qual posição ficar, não sabia o que fazer. Eu lembro que uma hora eu cheguei a me atirar no chão, assim, e nessa hora que eu me atirei no chão, a dor tava tão forte que, assim, eu queria ficar no chão. E foi nessa hora, daí eu levantei, a minha bolsa estourou. Aí, quando a bolsa estourou, que eu senti, assim, escorrendo, assim, água, aí a dor começou a ficar muito mais forte. Então, o que dizem de quando a bolsa estoura, a dor da contração lá intensifica mais. Foi isso que eu senti, assim, ficou muito mais intensa. Já tava ficando intensa, sim, tava aumentando, né? Tava dilatando muito mais, já tava, sei lá, com 6 centímetros quando eu cheguei no hospital. Acredito, uns 6 centímetros, não lembro exatamente, mas por aí, uns 5, 6 centímetros. E aí tava muito intensa a dor, muito intensa. E eu falei, olha, eu quero analgesia. Porque eu não tava aguentando. Eu falei, olha, eu não vou aguentar. E uma coisa, assim, que eu sempre digo da minha experiência e que eu deveria ter feito é me alimentado melhor, porque eu tava fraca, eu não tinha comido, eu comi antes de sair um pão com mumu. Então, assim, faltou isso, faltou eu ter me alimentado melhor pra eu ter mais força. E aí lá eu comi um pão de queijo no hospital. Aí, enfim, pedi analgesia, tomei analgesia. Quando eu tomei analgesia, uma nova mulher, uma nova pessoa. Eu acho que eu tenho um vídeo aqui também, depois que eu tomei analgesia, comendo um pão de queijo. Tomei um suquinho também do hospital. Então, assim, pleníssima, conseguia conversar, não sentia nada. Aí ficaram monitorando, né? Então eles colocam pra monitorar as contrações, os batimentos, enquanto eu tô, né, sob o efeito da analgesia. Passou o efeito da analgesia, voltou aquela dor horrível. E aí eu realmente pensava assim, meu Deus, será que a cesárea é tão ruim assim? E assim, eu não acho que a cesárea é horrível, não é esse o caso é que eu sempre quis tentar o parto normal. Eu quis e me preparei pra isso.
Só que é intensa a dor, né? É uma dor intensa que te faz questionar. E muito mais depois, tá? Aí não tanto, mas depois. E assim, eu não tô falando isso pra assustar, né? É muito mais pra preparar, porque eu achava, é uma dor, ok, é uma dor. Mas é uma dor que te, sabe, te mobiliza demais, te exige demais. E faz parte, enfim, ok. Tomei no total 2 vezes analgesia, então tomei essa logo quando começou, depois que estourou a bolsa, eu tomei a primeira, depois tomei outra. E aí começou a fase de realmente de fazer força, de começar a empurrar ela. Eu lembro que eu tinha muita dificuldade da noção da força, qual força fazer, quando fazer força, também porque eu tava ainda com um pouco do efeito da analgesia, e isso impactou um pouco, né, na hora da força. Mas não só isso, eu tava fraca, já tava cansada, enfim, tudo isso colaborou para que eu tivesse mais dificuldade ali de empurrar. Então eu tentava várias posições, queriam me colocar de cócoras para ajudar, mas eu não queria mais sair daquela posição, porque na maca eu tava mais confortável. Então eu pensava que não conseguia me mexer, eu tinha medo de me mexer, de tanta dor que eu tava. E aí eu lembro que a obstetra falou assim pra mim, Bruna, não tem mais o que fazer, ela tá aqui embaixo, não tem outra opção, não tem como a gente ir pra uma cesárea, essa não é mais uma opção, passou, agora é hora de fazer força. E aí quando, eu lembro nitidamente disso, assim, que ela disse, quando ela falou isso, é como se eu tava fugindo, sabe, eu tava meio desesperada, assim, da dor, então eu não tava racional. Quando ela me falou isso, me veio um racional muito forte. Então, assim, eu tenho que fazer força, minha filha tem que sair. Porque eu sei, né, que se demora muito expulsivo, tem risco, tem perigo, enfim. Então, eu comecei a fazer mais força. E elas falaram, ok, agora a força tá fazendo a força correta. Mas ainda tava muito difícil, eu também tava muito fraca, tava muito difícil. E aí, tiveram que fazer uma intervenção, enfim, pra ajudar ela a sair. E ela saiu. No momento em que o bebê sai, a gente parece loucura falar isso, mas a gente não sente absolutamente nada. A gente, vírgula, né? Não sei se outras pessoas sentem, mas eu não senti absolutamente. Amor. Ela quer contar o relato de parto dela. Eu não senti mais absolutamente nada. Eu tava. É como se. Não tem explicação, assim, a coisa. Eu só lembro... Entra muita gente na sala, né? Porque tem pediatra, tem enfermeira pra ajudar, tem a moça da analgesia ali junto, tem... Enfim, obstetra. Acho que no mínimo tinha umas 7 pessoas na sala. E rapidamente esvazia. Então, é tudo muito rápido, muito intenso, muito intenso. Mas é uma sensação tão boa. Eu lembro que durante o trabalho de parto, eu já tava pensando que no próximo eu ia querer cesárea. Bom, como eu penso em ter um segundo filho, eu já tava pensando assim, o segundo filho vai ser cesárea. Já sei como é a dor do parto normal, já passei por isso, agora o próximo vai ser cesárea. Mas hoje eu não penso nisso, eu penso realmente no parto normal, porque é uma dor que passa. Depois é realmente como se não tivesse acontecido nada. Eu tava muito bem, eu tava tranquila. Eu consegui depois tomar um banho. O que acontece? Nasceu, ela ficou 1 hora ali comigo. Depois dessa 1 hora, a hora dourada que chamam, né? Ela foi fazer pesagem, enfim, trocar roupinha. O pai dela foi junto, então em nenhum momento ela ficou sozinha. Esse era o nosso plano. Ele, depois que nascesse, os olhos dele seriam 100% pra ela. E aí foi isso que aconteceu. Eu fiquei lá me recuperando. Enquanto eu estava ali me recuperando, veio as enfermeiras, trouxeram comida, janta pra mim, eu jantei. Depois me ajudaram a tomar um banho. Meu amor. Tomei um banho, consegui levantar tranquila. Muito de boa, muito tranquilo. Então, como eu falei,
o parto, ele é intenso, ele nos exige não só de força física, mas emocionalmente, sabe? Então, assim, depois, assim, parece que a gente entra num outro estado, assim, mental, emocional, é muita coisa. Toda a questão de hormônios, mas aquele momento, assim, parece que não tem explicação, essa é a palavra. E a gente se preparou muito, né? A gente desejou muito por esse momento. Eu fiquei mais ou menos uns 6 meses tentando engravidar. E eu posso depois fazer algum outro vídeo falando sobre isso, porque é também um momento ansiogênico, né? Então ali é a realização de algo que foi muito desejado. Saber que tu foi capaz de concretizar aquilo também. O parto normal foi algo muito desejado por mim, eu queria muito passar por essa experiência, e é a experiência, assim, realmente a gente se sente a pessoa mais forte do mundo, assim, eu me senti, sabe, capaz de tudo, de tudo. E o puerpério, agora trazendo um pouco do relato do puerpério, tem muita carga emocional, no sentido de a gente passa por toda aquela adrenalina, toda aquela situação, e aí tem ali um serzinho dependendo da gente, sabe, eu ficava num estado de alerta muito grande, assim. Então, eu lembro que nos primeiros dias em casa eu fui dormir e o Guilherme ficou cuidando dela, e aí ela deu um chorinho, eu tava no quarto, longe, ela deu uma resmungadinha. Opa! Ela deu uma resmungadinha, eu pulei da cama. O resmunguinho dela, eu brotei do chão. Então, assim, é muito intenso. Lembro também que eu não conseguia pensar em nada mais. Então, quando a gente ia na consulta com a pediatra, sempre eu falava pra ele prestar atenção, porque eu não conseguia raciocinar direito. E tinha muito, e aqui é muito particular, tá? Tem pessoas que talvez não sentem isso com tanta intensidade e tá tudo bem. São coisas particulares. E o que eu vou falar agora é muito particular também. Então, assim, eu tinha muito receio, eu tinha medo de, talvez não, será que eu vou conseguir ficar com ela sozinha? Porque a nossa ideia sempre foi não ter rede de apoio. Então, eu queria que a gente tivesse esse momento pra conhecer ela, ficar só nós dois com ela. Essa sempre foi a minha ideia. Nós dois com ela, nós criando vínculo, nós lidando com tudo, aprendendo, conhecendo ela, tudo isso. Amor. Só que quando o Guilherme ia voltar a trabalhar, eu ficava nervosa, ficava com medo. Eu chorava só de pensar, porque eu pensava, será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? E a gente dá. Eu tinha medo de descer com ela lá embaixo no condomínio pra passear, porque eu ficava com muita insegurança, não só em mim como mãe, de lidar com qualquer situação, mas também do ambiente, enfim, muito medo de tudo. E hoje a gente passeia no mínimo 3 vezes ao dia, enfim, tudo isso passa. Mas é muito intenso. É tudo muito intenso nesse mundo, nesse novo mundo que se inicia. Mas os conselhos que eu gostaria de deixar para vocês é isso, assim, de se respeitar, estudar, se preparar para esse momento, saber que por mais que a gente esteja preparada, que a gente pesquise, que a gente estude, a carga emocional, ela é grande, mas a gente estando atenta a nós mesmas e também tendo alguém ao nosso lado que nos ajude com essa atenção, tanto a nós mesmas quanto a tudo que tá acontecendo, faz total diferença. Então, assim, não só se preparem, mas preparem um parceiro de vocês, assim. Então, estejam conscientes do que aguarda e que, por mais intenso que seja, é um intenso maravilhoso, assim, que não tem explicação, assim, por mais que a gente conte, faça relato, são coisas particulares, momentos de entrega, 100% de entrega, estejam nesses momentos, sabe? Tanto no parto quanto no pós-parto, vivam esse momento. Por mais difícil que esteja sendo, desafiador, que talvez te gere mais insegurança, algumas situações, saiba que vai passar. E que tu é capaz de lidar com isso. E mais uma vez, vai passar, sabe? O parto passou, o pós-parto passou.
E a gente fica com as lembranças que são boas, lembranças de que, olha, eu achava que eu não ia dar conta, eu achava que eu não ia conseguir, e passou, e eu consegui, eu dei conta. Então, tem tudo isso, assim, tenham paciência com vocês mesmas, porque vocês também estão se tornando mães, vocês estão se reconhecendo, se conhecendo nesse novo universo. Então, a paciência é muito importante. Principalmente pensando nessa carga emocional, em tudo que vem junto com isso. A gente merece essa dosezinha de paciência.